clássico da literatura grega e, por que não, mundial, a Ilíada aborda basicamente a história que a gente conhece como a Guerra de Troia. Nela tem uma série de personagens incríveis, mas dois merecem destaque: Aquiles e Heitor. No programa de hoje a gente vai abordar a questão do ser herói na personificação de Aquiles e de Heitor e como essa personificação pode nos auxiliar no nosso dia a dia. Começando um pouco contextualizando a Guerra de Troia, para a gente entender mais ou menos o que gera ela, né, o que faz com que ela aconteça de fato, a gente tem dois personagens que são bastante importantes. De um lado a gente tem Helena, que era a rainha de Esparta, e do outro a gente tem Paris, que é um dos príncipes de Troia. Helena acaba se apaixonando por Paris em um determinado momento da história e foge com ele. E Paris por Helena, é importante que isso seja colocado. E eles fogem juntos. O rei de Esparta e a Grécia como um todo olha para essa atitude dessas duas pessoas como uma grande desonra e não aceita aquilo. E é a partir desse momento, a partir dessa atitude deles dois, a Grécia e os gregos como um todo se movem, se mobilizam em direção a Troia em um ato de guerra. E aí é que começa a nossa história, ou pelo menos o contexto que a gente escolheu para esse vídeo. Porque de um lado a gente tem Aquiles como o grande guerreiro da Grécia, e do outro lado a gente tem Heitor como o grande guerreiro de Troia e também como o irmão mais velho de Paris, como um dos príncipes de Troia. E pegando Heitor, para começarmos a nossa conversa, né? Heitor, o domador de cavalos, né? O príncipe troiano. Heitor, ele é um personagem que, embora dentro da Ilíada ele possa parecer para muitas pessoas estar abaixo de Aquiles, né? E aí existem motivos para que as pessoas tenham essa interpretação. Não significa que ela esteja correta, mas também não significa que ela esteja errada. Significa que existem motivos para essa interpretação. O principal deles é o fato de Aquiles ser o grande protagonista da história, dele ser aquele que, de uma certa forma, dá movimento à história. Porém, não existiria um Aquiles na história se não existisse um Heitor, e vice-versa. Por quê? Porque o Heitor ele é a grande contraparte de Aquiles, né? Ele é o grande rival de Aquiles dentro daquele contexto troiano, né? Dentro daquele contexto da guerra. E quem é Heitor? Heitor é um humano, né? É uma pessoa comum, assim como eu, você, né? Talvez você não seja filho de príncipe como a gente, né? Mas assim... Mas Heitor, ele é um ser humano, por quê? Porque ele é filho de um pai humano e filho de uma mãe humana. Diferente de Aquiles, que é filho de um pai humano com uma deusa. Então, Heitor, ele é um ser humano por nascença, né? E a gente tem que entender que dentro do contexto grego da época, heroísmo era uma coisa que se falava muito. E a palavra herói, ela existia para definir pessoas que fossem semi-divinas. Ou seja, que tivessem uma contraparte humana, mas também tivessem uma parte divina para se manifestar ali. Logo, um homem que não fosse filho de deuses não poderia ser um herói. Porém, quando você lê a Ilíada, você começa a entender que, por mais que Homero não utilize a palavra herói para Heitor, pelo motivo que eu acabei de justificar, ele ainda assim coloca Heitor com muito heroísmo dentro da história. Você vê que o próprio Homero, que era grego, parece admirar muito Heitor. E por que ele parece admirar tanto Heitor? Porque Heitor, de fato, era um homem admirável. Heitor não era apenas nobre por ser filho de um rei, mas ele de fato manifestava essa nobreza nos seus atos. Heitor era um homem honrado, era um homem justo, era um homem de valores e de princípios. Não apenas teóricos, mas de princípios práticos. Ele sabia agir de acordo com o que pensava, e ele pensava coisas muito elevadas. Então, Heitor, ele era um grande exemplo do que os gregos chamavam de arete, né? Que é essa virtude manifestada, né? Em sua plenitude, em seu esplendor. E aí você pensa, caramba, nossa, eu nunca tinha visto Heitor por essa perspectiva, né? De fato, e o que esse conhecimento pode nos trazer para a nossa vida, né? O primeiro deles é que talvez você não se considere um semideus. Pode ser que você se considere, não sei. Mas talvez você não se considere um semideus. E aí você pode pensar... aquelas pessoas que falam que não são dono do mundo, apenas são filhos do dono. Talvez se considerem semideus também. Talvez sim. Mas só da boca para fora, não na prática, né? Que é o mais importante, né? Porque o que vai se transformar num herói, e aí a gente tem um vídeo aqui falando sobre o herói, né, sobre a jornada do herói, sobre o que é ser um herói, e você vai entender que no final das contas, ser herói é uma escolha.
Então não adianta você ser um semideus se você não escolhe agir como tal. Então não adianta você se gabar de ser um semideus se você não manifestar essa divindade em você. Mas, caso você não se considere um semideus, muitas vezes você pode se pegar naquela do tipo, putz, o que eu posso fazer, né, da minha vida? Eu sou apenas um Hellis humano, sou um Hellis mortal, eu não posso... Que chances eu tenho contra, né, a vontade do universo, né? Que chances eu tenho contra as iniquidades da vida? O que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. E Heitor nos mostra que você pode fazer muita coisa. Na verdade, toda a Ilíada nos mostra que você pode fazer muita coisa. Mas isso é um papo para um outro momento. Mais à frente a gente fala sobre isso. Voltando à questão do Heitor, né? Por que o Heitor ele é um grande exemplo para nós? Porque ele é um humano igual a gente. Então ele mostra pra gente que, mesmo não sendo divino, mesmo não tendo a capacidade de controlar o resultado das coisas, de controlar as coisas que acontecem ao seu redor, você ainda é capaz de controlar a si mesmo e de escolher agir naquele cenário. Porque, na verdade, o herói, né, ele não é aquele que determina os resultados de forma absoluta. Não, o herói é aquele que simplesmente se coloca na situação, vê o que precisa ser feito e age. Ele faz o que deve fazer. Ele não se acovarda, ele não se recolhe, ele não se esconde. Ele age, ele atua, ele faz aquilo que lhe cabe, independente do que vá acontecer com ele. E o Heitor ele é um grande exemplo disso para a nossa vida. Se você não tem controle daquilo que está acontecendo ao seu redor, tenha controle de si. Faça como o Heitor, né, domador de cavalos. Dome o seu próprio cavalo, dome a sua própria besta, os seus próprios instintos, os seus próprios vícios e deixe com que a divindade, mesmo que você não se considere um filho de Deus, deixe que um filho de um Deus, deixe que suas virtudes, ou seja, a sua parte elevada, se manifeste. Um ponto interessante que a gente pode fazer o gancho entre o Heitor e o Aquiles é que o Heitor, ele se manifesta, e ele não é herói também, como o Patrick disse, porque ele não move o cenário. Ele é uma pessoa que ele é, entre aspas, vítima das circunstâncias. O irmão dele se apaixonou, o irmão dele sequestrou, né, porque a história é contada do ponto de vista grego, então Helena foi sequestrada, né, o irmão dele sequestrou, e quem teve que limpar tudo, quem teve que organizar tudo foi ele. O programa bateu na porta dele ali, não é? Resolve. Exatamente. Mas ele foi lá e fez, de fato. E isso é importante para a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Tem muita coisa que a gente precisa fazer e a gente não faz. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é lavar a louça. Você fala assim, mas eu posso deixar para depois. É verdade, você pode deixar para depois, mas uma hora você vai ter que lavar. Aí você vai falar, então, mas ao invés de lavar a louça de pouquinho em pouquinho, eu junto tudo e lavo de uma vez só. Sim, verdade. Mas você está esquecendo que existem consequências de você deixar a louça acumulada. A consequência tanto de atrair bicho, proliferação da sujeira, a desarmonia na sua casa, como também a consequência de que você, quando precisar, você vai ter que agir. É melhor você agir aos poucos, para não ter a situação de urgência, de emergência, do que quando você precisar, você tem que fazer aquilo. Estou morrendo de fome. Droga, vou ter que lavar a louça primeiro para poder fazer minha comida. Né? É melhor você já ter a louça pronta para poder fazer isso. E Heitor nos mostra isso. Ele vai agindo à medida que as coisas vão acontecendo. Porém, existe uma segunda fase. A fase no qual você já harmonizou essas coisas na sua casa, dentro de você já domou os seus cavalos, como Heitor fez, e você começa a agir lá fora. E a gente passa a ter o herói, a gente passa a ter o Aquiles. Aquiles estava lá de boa no canto dele. E ficou sabendo dessa grande batalha que estava por vir. Ele quis ir, mas ao mesmo tempo ele ponderou, ele foi se consultar com o seu mestre, né, o sábio Fênix, que disse, eu te treinei para proferir palavras e agir. Ou seja, você deve falar, mas você também deve agir. Você acha que isso é errado? Você tem que agir contra aquilo que é errado. Ele vai lá, conversa com a mãe dele. E a mãe dele, existem dois caminhos para você. Você pode ficar aqui na sua casinha, você pode casar, você pode ter filhos e morrer numa idade avançada, ou você pode ir para a batalha, não ter nada disso e morrer cedo.
E aqui a gente tem que abrir um parêntese para explicar o simbolismo desse ponto. Porque o herói, Aquiles, ele morre cedo na história, de fato, mas ele ganha a eternidade. Mas quando a gente age como herói, isso não significa que você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai construir coisas e você vai morrer com 27 anos. Né? Não é tão literal. Não é tão literal desse jeito. Significa o quê? Ele está abrindo mão dessas coisas no sentido de buscar essas coisas. Ele busca coisas que são maiores. E ao buscar coisas maiores, ele consegue essas outras questões mais do ponto de vista da matéria. Ele vai se eternizar, porque aquilo que ele faz vai reverberar por todo o tempo, por toda a eternidade. Ele vai, através desse ato, agir, levando para a nossa vida, educando o seu próprio filho de uma maneira que as virtudes, a arete ou areté, caso você prefira essa pronúncia, que você manifesta, sirvam de exemplo para o seu filho, para que ele também possa exercer daquela forma e perpetuar as virtudes. Você vai agir no mundo aí fora, mostrando aquilo que está errado e agindo de maneira correta para acabar com aquilo que está errado. Porque não adianta nada você falar, nossa, esse mundo não tem jeito, né? Aí você vai lá e fura uma fila. Né? Nossa, né? Esse mundo tá uma bagunça. Aí você vai e joga um papel no chão. Não, você não deve fazer essas coisas, Heitor, mas quando você vê algo acontecendo, você não pode fechar os olhos. Tem alguém furando fila, você fala, peraí. O que está acontecendo? Aí a pessoa fala, não, é que eu estou com uma urgência, não sei o que, vai contar a história, aí dependendo da história, não, faz sentido, você pode ir na frente, você vai ter uma prioridade. Não, desculpa, você está só mal organizado, volta para o final da fila, porque senão você está criando desarmonia. Aquiles nos convida a fazer essas coisas, a matar o homem dentro de nós, o homem com H minúsculo, e dar lugar ao homem com H maiúsculo dentro de nós. Aquiles se torna um herói porque ele move a história. Não para ele, mas para o mundo no qual ele está. E ao mover a história, ele dá exemplo. E as pessoas começam a aprender por esse exemplo e também se transformarem em heróis. Despertar a partícula divina que existe dentro de si. A gente brincou no início do programa, não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, significa que dentro de você existe essa partícula divina, mas para ela se manifestar, você precisa agir com arete. Porque se você não faz isso, desculpa, você só está trazendo desarmonia para o mundo e está esperando que um herói apareça. E você não está sendo o herói da sua própria história. O herói conduz a história, não é conduzido. É claro que existem muitos ensinamentos, enfim, a gente consegue ficar aqui dias e dias conversando sobre isso, mas é importante da gente resgatar uma ideia que faz um contexto e faz uma correlação muito legal com a nossa vida. Na Ilíada, quem determina os acontecimentos da história como um todo são os deuses. Por exemplo, determinam quando o Heitor vai morrer ou quando ele não vai morrer, né? Como essa batalha vai acontecer, em que momento ela vai acontecer. Mas quem move de fato a história são as pessoas, são os heróis, somos nós. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, claro que, como eu disse, tem muitas aplicações, mas é importante que a gente lembre que não faz tanto sentido assim a gente focar no objetivo final, mas sim na maneira como as coisas são conduzidas. O herói, ele conduz a história não necessariamente para receber a glória, não necessariamente para chegar lá e receber os frutos daquilo que ele construiu, mas para permitir que todos os outros contextos, todas as outras pessoas também possam exercer o seu heroísmo, também possam se encontrar naquelas... E aí, trazendo um exemplo sobre isso, embora o Aquiles seja o grande herói da história, embora seja ele que mova a história como um todo, ele sozinho, muito provavelmente, não conseguiria vencer a guerra. É claro que talvez ele vencesse muitos soldados, mas ele precisa da ajuda das outras pessoas do exército, ele precisa da ajuda das outras pessoas que passaram na vida dele também, para que ele possa exercer o seu heroísmo. Logo, é importante que a gente lembre que todo ato é importante. Mesmo que a gente não esteja à frente de uma determinada coisa na nossa vida, a gente sempre pode auxiliar de alguma maneira, a gente sempre pode agir de alguma forma. Como Paulo falou, lavando a nossa louça,
ou enfim, nos diversos contextos que a vida nos coloca. Todo ato é importante, todo ato pode ser heróico, todo ato pode ser voltado para algo que é divino, para algo que é sagrado. E um ponto interessante, só para concluir isso que o João está trazendo, é que a gente tem que entender que esse ato não é para você, esse ato é para o outro. Se você está fazendo algo esperando glória, talvez você esteja errado. Aí você vai falar, mas o Aquiles queria glória. Não, ele buscava a eternidade. Ele buscava que os seus atos se perpetuassem no tempo. Ele não queria ouro, ele não queria prata, ele não queria fama. Ah, mas ele teve fama. Sim, como consequência daquilo que ele fez. Quando você age para o próximo, você não age para você. Se você age para você, você não é herói. Você é egoísta, você está se fechando ali dentro. Você tem que agir para o próximo, fazer aquilo que é correto para todo mundo. E assim você harmoniza, o seu ato se torna um ato que vai se perpetuar. E aí você, por acaso, né, vamos botar isso por acaso entre muitas aspas, vai ser lembrado. Você vai entrar para a eternidade. Também com o seu nome, mas principalmente por aquilo que você fez. É consequência, né? Não é objetivo. E aí um grande exemplo disso na própria obra é que o Aquiles, tanto o Aquiles quanto o Heitor, eles estão mortos antes do fim da guerra. É claro que metaforicamente a gente pode dizer que a guerra acabou quando o Heitor morreu. Afinal de contas, o Heitor representava o máximo de Troia e Aquiles representava o máximo da Grécia. E naquele confronto a gente pode dizer que a guerra terminou. Mas quando os gregos invadem Troia, Aquiles estava morto. Ou seja, é exatamente o que o Paulo disse. O herói, ele conduz. Mas, no final das contas, quem usufruiu, vamos dizer assim, não foi ele. Né? Pelo menos não dessa parte material, dessa parte mundana, mas sim os outros. Então o herói é aquele que age para os outros, não para si mesmo, né? E isso é uma parte muito interessante desse finalzinho da história, né? Que exemplifica bastante isso. E falando em agir pelos outros, aproveita, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, dá o seu like, deixa o seu comentário e dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar, como formas que você tem de estudar com a gente e até mesmo apenas contribuir para que o nosso canal continue no ar por muito mais tempo. E até a próxima. Tchau, tchau.